Muito bom dia! Estamos chegando com o Restart Podcast de hoje. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2024 e fim do ano já tá aí praticamente, né, Tiagão? Bom dia pra você. Já chegamos já no último mês do Do ano, ano, né? Reta sim, final de 2024, 24. já chegando 2025. 2025, eu acho que em fevereiro vai ter um alinhamento dos planetas. Sim, sim. É uma coisa bem rara de Uhum. acontecer. Eu acho que não sei se é 8 planetas que vão Se alinhar? se alinhar. É Uhum. uma coisa, um acontecimento raro. É, que a gente não sabe se vai ver quando tiver outra vez, né? Sim, né? Vamos sentir essa energia, né? Exatamente. Enquanto isso, a Isso. gente está em 2024, Ainda em 2020, reta final, né? reta Reta final. final do ano. Aqui quem tá comigo aqui, do meu lado aqui é o Dao Yamanaka, sempre conosco aí. Aí sim. Ele não pôde participar Semana da passada, semana passada, a entrevista do Adam Andrade, que é, veio aí fazer um tributo ao ao Raul Raul Seixas, Seixas, Legal, veio fazer legal. uma tour aqui no Japão. Japão. E hoje é dia 3/12, o dia das pessoas com deficiência. Deficiência. E aqui à nossa frente, Frente. né, estamos com a presença do Walter Toshio Saito, mais conhecido como o Rei da Cebolinha. Aqui, é verdade. É, Seja bem-vindo ao nosso programa. muito obrigado pelo convite, né? Espero que a nossa conversa seja realmente valiosa para as pessoas que estão nos assistindo, que nós poderíamos transmitir algo de positivo para os nossos é, público, né? Que Sim, está hoje aqui nos prestigiando. Nossa comunidade brasileira aqui no no Japão, Japão, né, Sim, com exatamente. nossos certeza. ouvintes, Ouvintes e telespectadores também. telespectadores, É, pessoal que está acompanhando aqui agora ao vivo Sim. no Instagram, Instagram, como eu falo, no Instagram ou Facebook, são. Facebook só. Brincadeira, né? Bom, nós estamos recebendo hoje o Walter, né, que é um empresário aqui no Japão já há muitos anos, né? Já ouvi falar muito dele também, o Rei da Cebolinha. E Walter, é, quanto tempo já de Japão, Walter, aqui? O ano que vem vai completar 35 anos, né? 35 anos. Cheguei em 90 aqui, 90. né? Nós estamos em 24, final de 24. Uhum. Em fevereiro, nós estamos fazendo aniversário aqui, 35 anos de Japão. Ó, quase meia idade, ó. É, não fala, Não fala. você acaba me falando a minha idade aí, Então. rapaz. Já pensou? Vai revelar que é a idade do Walter, né? Ai, Pois ai. é. E Saito? Saito vem da onde? Meus pais são de Yamagata, né? Meus Yamagata? pais são de Yamagata e minha mãe é de Okayama, Uhum. ambos japoneses, né? Okayama, ali no meio, né? Fica mais ao Yamagata sul, né? é mais ao Isso. sul, né? Depois de Osaka, um pouco Aham. antes de Hiroshima ali. Hiroshima. Meus bisavós também. Yamanaka, se não me engano, eles são de Okayama. Sim, sim. O Wakayama é uma coisa assim, né? E, bom, como todo Decaseg vem para o Japão, né? Brasileiros que vêm aqui trabalhar, você também começou em fábrica também, né, Sim, sim. Walter? Eu cheguei aqui em 1990, fui trabalhar em Aichi, Uhum. né, numa empresa de amortecedores. Sim, Fiquei lá 3 meses mais ou menos, aí eu vim para Saitama. sim. E ali me plantei e me fixei, né? Até hoje. Até hoje. Que legal. Uhum. E você veio para trabalhar em fábrica também ou você já começou já com empreendedorismo, como que Não, 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 como qualquer outro qualquer brasileiro, outro né? brasileiro? Inclusive, o que a gente vai conversar hoje, eu gostaria muito que servisse de incentivo para as Para outras as pessoas que pessoas moram aqui. que moram aqui para Sim, empreender, entendeu? Ter sim, coragem, né? Enfim, eu acho assim que quanto mais empresários nós tivermos sim. na comunidade brasileira aqui, Uhum. vai ajudar como se diz, um reforço, Sim. entendeu? Com a união dos empresários, Uhum. poder manter, por exemplo, uma associação de funcionários, de empreendedores brasileiros, enfim, alguma coisa assim que pode fortalecer, né? Os Sim, empresários brasileiros, não só brasileiros, mas estrangeiros que estão aqui no Japão, né? sim, sim. E o que veio primeiro, assim, na sua vida? A agricultura ou a educação? Não, o que veio primeiro Assim. foi a parte de empreendedorismo, Aham. que no caso, quando eu comecei com uma empresa de recrutamento Ah, tá. de Mãos de obra, brasileiros, né? recrutamento de brasileiros, né? E em seguida nós começamos a sentir a necessidade da Necessidade. educação para as Sim. crianças, né? Aí começamos com a escola, Uhum. né? Aí com
a escola e colaboradores, a gente viu a necessidade de construir apartamentos. Sim. Né? Aí nós construímos apartamentos e precisava de algo para administrar os apartamentos. Aí nós montamos a imobiliária, Imobiliária. né? Que depois da bolha americana a gente tinha uma certa estrutura, porém na bolha americana nós acabamos ficando numa situação muito difícil. Foi quando nós começamos a trabalhar na área da agricultura. Da agricultura. Sim. Só um minutinho. Sim, claro. Deixa eu ver, eu acho que isso aqui tá dando uma interferência no microfone. É, o celular meu. Que coisa. Só pra... Sem problema. Não, daí tio pai, É, continua. Mas o pessoal tá escutando legal, Tá, não tá? tá, Não, tá, tá tá, escutando legal. Tá Aham. escutando legal, Uhum. sim. Então, a partir de 2008, dessa bolha que teve, aí tu iniciou na produção da Cebolinha. Isso. Agora, vocês não me perguntaram para mim por que eu comecei a escola, né? Aham. Assim, que vocês falam, Sim, sabe? sim. Porque eu falei para vocês que eu vi a necessidade, né, de uma escola. Porque o que Sim. acontecia? Quando eu chegava as crianças com... Os pais com as crianças, muitas pais empresas, trabalhando, muitas né? empresas não queriam. Aham. É, porque realmente às vezes o pai tem que faltar para levar a criança no médico ou algum problema. Então, normalmente as empresas não queriam na época, né? Aí, como também eu estava começando a empreiteira, Sim. né, a empresa de recursos humanos, e a gente tinha que, para entrar ou seja, na concorrência com os meus adversários, ou seja, com as empreiteiras, eu tinha que ter um diferencial. Eu achei que o diferencial teria que ser a educação, né? Porque muitas empresas japonesas, o japonês em si, ele valoriza muito a educação, né? Aham. E na ocasião, só minha empresa que tinha a parte de recrutamento e a educação para os É a filhos, educação, aham. né? Sim. E uma coisa que eu acho assim que não pode ser esquecido, que toda criança que veio do Brasil, tá? Que estão aqui hoje, elas não estão aqui porque quiseram vir. Sim. Entendeu? Eles vieram porque os pais vieram para Sim. cá, né? Mas quem chamou os pais para virem para cá? São os empresários, Os as empresários, empresas. Uhum. Então, indiretamente, tá? Eu acho que a responsabilidade da empresa perante a educação da criança também é responsabilidade da empresa. Uhum. Por isso que eu também achei que era um fator muito importante, entendeu? Para essas crianças que estariam aqui e teriam como se diz assim, um local realmente onde é que eles poderiam ter uma educação. É lógico que não é uma educação numa escola japonesa, precária, porém com valores, Sim. né? É onde que nós começamos isso tudo numa forma voluntária. Tem um berçário lá, né? Onde Sim, sim, cuida sim. de bebês. Hoje a creche é uma creche propriamente dita japonesa, Uhum. né? Os nossos professores, 90% são japoneses, Sim. Aham. né? Nós recebemos subsídios Sim. da prefeitura Uhum. para estar com as crianças, né? E, por exemplo, se você quer matricular teu filho lá na minha escola, na minha creche, você não vem direto para mim, eu quero estudar na tua creche. Não é assim. Uhum. Você tem que ir na prefeitura e a Uhum. prefeitura ela vai indicar qual creche você vai da cidade. Aham. Você pode optar, falar, olha, eu tenho preferência pela Rainbow Hoikuen, que é o nome da creche, né? Uhum. E aí a prefeitura vai ver se tem vaga ou não, se você pode entrar ou não. E isso é igual como todas as outras creches que ganha subsídio Qualquer creche japonesa, né? daí Assim, eles têm que passar pela prefeitura, aí eles indicam isso. a melhor. Desde que a creche seja, aqui eu não sei como é que eu falo em português, né? Ninka Hoikuen, né? Ou seja, Hum. para simplificar, para entender melhor, é uma creche é, credenciada Sim. pelo município, Uhum. Sim, sim. né? Existe um credenciamento onde que eles fazem a vistoria para ver se está tudo de acordo com as leis japonesas, de acordo com as normas, Uhum. né? De acordo com o número de professores, né? Existe todo um processo. E uma vez por ano nós temos auditoria, né? Uhum. Se não está de acordo, ela pode existir, mas não recebe subsídio, é isso?
Pode existir. Pode Aí existir, mas tá não o recebe. Muninca Ruicuen, Ah, né? O que entendi. acontece muito com a maioria das nossas creches que são constituídas por entidades brasileiras, né? Aham, No sim, caso, escolas brasileiras, sim, né? sim. Aham. E em questão da. Hoje você preside a Associação das Escolas Brasileiras do Japão, Sim, sim, eu sou né? presidente, mas atualmente a gente vê que as escolas trabalham de uma forma muito precária, né? Uhum. Por quê? Porque as escolas brasileiras, elas não têm nenhum tipo de subsídio, nem mesmo do governo japonês, Hum, nem mesmo do governo brasileiro. Então, muitas vezes, o dono da escola, ele é o merendeiro, ele é o motorista, ele é hum, professor, ele faz a limpeza no negócio. uhum, Então, quer dizer, ele fica muito sobrecarregado. E por mais que nós, da Associação de Escolas Brasileiras, gostaríamos de fazer algum evento, nós já fizemos, nós tivemos também já essa experiência. Muitas vezes os professores, as escolas acabam não participando. Por quê? Porque quando que a gente faz esses eventos? Normalmente sábado e domingo, porque durante a semana os estão professores lecionando. estão lecionando, Uhum. né? Aí fazem sábado e domingo. Só que daí sábado, dependendo da escola, funciona. E domingo é o único dia que esse professor tem livre. Aí esse professor ele tem que fazer compra, tem que limpar a casa, tem que. Então acaba que a semana toda dele acaba sendo, como se diz assim, ocupada. Ocupado, né? Aí eles falam, mas Walter, então para que existe essa associação de escolas, né? Hum, Na verdade, aqui no Japão, quando você quer pedir alguma coisa para o governo japonês, por exemplo, se for só o Instituto Educacional Teste e Criação lá, ele vai falar Uhum. assim, eu não posso te atender que é só você. hum, É o que eu falei agora há pouco também sobre empresários, uhum, né? Você tendo uma associação, né? hum. Você tem como pedir algo E brigar junto. junto. Hum, Agora, se for por uma causa própria, normalmente você não é atendido. ah, Então, nós necessitamos disso. Por um outro lado, nós já tentamos fazer curso, trazer palestras, mas, rapaz, é muito triste. Por exemplo, nós trouxemos uma. Não seria uma empresa, mas um NPO uhum, que formava professores da língua japonesa, hum, né? E a gente pagou tudo, para despesa de hotel, despesa de viagem, então ficou bem caro, porque eram 6 professores, né, que vieram. uhum, Vieram só 2 escolas. Hum. Uma escola é a minha, uhum, que foi feito lá na minha escola, e uma outra escola foi o Pitágoras aqui de Uhum. Ota. sim. Não, não, minto, foi a uma escola que fechou aqui, como é que era? Nipo. É Nipo, acho que é Nipo. Nipo, é. Uhum. A do Takano-san, né? Isso. Ah, sim, sim. Só foi essas 2 escolas, Uhum. né? Por quê? Ah, minto, não foi 3. A Alegria de Saber também foi. E Alegria não, Pitágoras aqui, né? Uhum, E, puxa vida, a gente fez um investimento tão alto, né? E aí daí perguntávamos por quê? Ah, porque não dava para ir, tava tendo aula e tal. Então nós tivemos vários eventos, assim, que nós tentamos realizar e infelizmente nós não tivemos sucesso. Então por isso hoje hum, a Associação de Escolas, ela tá meio apagada, uhum, né? A gente tem associação, nós temos associados e muitas vezes as escolas têm uma dificuldade também em pagar a mensalidade uhum. da Da associação, né? associação. Ah, Hoje, por exemplo, nós só temos 15 escolas 15 associadas. escolas associadas. É, Tu se lembra de cabeça a região que parte do Japão? isso você vai ver na homepage da Associação de Escolas, Sim, sim. Se tá? Tem quiser. tudo, eu não me lembro de cabeça ah, aqui, hum, mas são 15, 16 escolas, eu acho, né? uhum, Então, a dificuldade é muito grande, é isso, né? Que não é que as escolas estão desinteressadas, é que realmente os professores não têm, o dono da escola normalmente não tem o tempo acessível
para poder participar dos eventos, né? Uhum. E com isso a gente fica de mão presa, né? Porque amontadas, porque não tem como fazer alguma coisa desde que não tem uma participação de muitas pessoas. Então, Uhum. a associação de escola vive com uma mensalidade de 4.000 ien por mês. Entendeu? Se nós temos 10 escolas, são 40 mil. Uhum. Se nós temos 20 escolas, é 80 mil. Agora, por exemplo, se a gente for pagar um, um aluguel no escritório, Uhum. né, em Tóquio, Uhum. né? Então, a gente praticamente também trabalha Como dá? e voluntariamente, Ah. né? Então, realmente é muito difícil a gente trabalhar assim como eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Uhum. Fazer um trabalho sem um poder aquisitivo, poder financeiro, é muito difícil, né? Então, assim mesmo, a Associação de Escola já está aí uns 25, 30 anos e eu presidente por quase 10 anos já. Eu gostaria muito que aparecesse um sucessor para mim, porque na realidade eu já me aposentei de praticamente todas as minhas atividades, né? Uhum. A única atividade hoje que ainda eu tenho é como presidente da Associação de Escolas Brasileiras aqui no Japão. Uhum. Portanto, eu acho assim que é muito difícil. E fica aqui meu apelo, né, aos empresários que gostariam de dar uma força para a educação aqui no Japão, procurar a associação de escolas, né, e ver o apoio que ela pode ofertar, né? E existe uma cartilha para quem quer presidir a associação, uma cartilha de orientação? Não, você tem que aprender na marra mesmo. É um negócio assim que realmente o que acontecia sempre aqui é assim, a associação ela tem um cash flow, né? Uhum. E geralmente a caderneta e o carimbo da associação ficava com o presidente. Sim. Uma das coisas que eu coloquei para ser presidente da associação de escola, eu não iria mexer com dinheiro. Uhum. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa muito delicada, Uhum. né? Por mais que eu não esteja usando dinheiro lá, muitas vezes fala, tá usando dinheiro da associação, Uhum. né? E o que aconteceu com os meus antecessores, né? Eu não posso falar para você Sim. se pegaram Aham. ou não Aham, pegaram e não, tal, porém, né? Há indícios que foi usado o dinheiro da associação para benefício próprio, Uhum. né? Então, quem sou eu para falar também se realmente aconteceu ou não, porque não é na minha gestão e era antes da minha gestão, entendeu? Mas assim, uma das coisas que acho que me deixaram até agora também lá é porque eu nunca mexi no dinheiro Uhum. da gremia da associação, né? Então, acho Uhum. que é muito difícil também para um presidente de uma associação não mexer no dinheiro, né? Porque ele tem que ver onde vai gastar tal, mas nós temos uma pessoa que mexe, que não sou eu, Uhum. né? Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, Sim, sim. para evitar também falação que Eu entendo. Aham. Ah. entendeu? E a associação, em questão de um escritório físico, o consulado brasileiro não daria alguma ajuda? Olha, nós nunca procuramos, porque eu acho assim que a gente não pode ficar dependendo das autoridades brasileiras, Sim. nem mesmo das autoridades japonesas. Eu acho que a gente tem que tentar andar com nossos próprios pés, né? Então a gente não vai atrás, a gente não vai Mas sempre é bom atrás. uma parceria também, né? Porque na verdade é difícil, né? Porque na verdade, se eles abrirem mão para a associação de escolas, aí vai ter que abrir uma exceção também para a associação de empresários brasileiros que nós temos, vai ter que. Uhum. Então, Várias associações, né? por que vai só para a associação? Porque a A educação é educação em primeiro importante. lugar. Mas infelizmente não é assim que funciona, entendeu? Uhum. Então eu acho assim que eles não poderiam abrir uma exceção só para nós e deixar as outras associações que tem, né, aqui no Japão. Aham. Então eu acho que é meio difícil a gente conseguir alguma coisa, Uhum. né, tanto na embaixada como no consulado. E a gente tem que entender o lado deles também, né? Aham. E tem algum tipo de trabalho para que outras escolas possam fazer parte da associação ou sei lá, É só pagar mensalidade, né? né? Porque é Que 4 daí mil por... parte deles, né, da própria escola, fala, não, eu quero Isso, fazer parte dessa da isso. A associação, tá? mensalidade é 4 mil por mês. E aí ela não... A escola não tem necessidade de ela ter o comprovante do MEC. Sim. Se ela estiver realmente funcionando de acordo com o mínimo, né,
das condições para Sim. poder ser uma escola, eu acho que não teria problema algum. Uhum. E hoje em dia também tem aquela questão, né? Eu não sei, né? Você como empresário da educação também, tem algumas pessoas decidem colocar os filhos em escola japonesa também, né? Não sei como que você vê essa Mas eu situação. vejo assim que é uma coisa assim que eu sou totalmente a favor, Aham. tá? Mas Walter, como é que você tem escola? Você tá falando que tem que ir Sim, para a aham. escola japonesa, né? Eu veja bem, para mim, como empresário da educação, eu pago para o aluno estar lá. Uhum. Então, para mim, eu prefiro que ele vá numa escola japonesa, entendeu? Primeiro, ele vai ter uma estrutura bem melhor que uma escola brasileira. Ele não sabe quanto ele vai embora. O português ele já fala. Sim. Então, ele vai para uma escola japonesa, vai aprender o idioma, por mais que fale, mas Walter, ele não sabe falar nada em japonês, mas vai lá, que nas escolas japonesas hoje tem as pessoas que dão auxílio, né, para essas crianças que não têm a aptidão Uhum. do português, né, do japonês, perdão, Sim. e tem lá as pessoas que vão ajudar ele a entrar, né, a conhecer a língua Uhum. japonesa. E ele aprende muito mais rápido, porque ele só vai estar em meio de japonês, ele vai ser obrigado a falar o japonês. Uma vez que ele esteja numa escola brasileira, apesar de que numa escola, eles são obrigados a estudar 1 hora por dia, todo dia. Eles têm que estudar o japonês. Nós temos professor japonês, japonês Aham. mesmo, e eles fazem teste de proferiência Sim. japonesa todo ano, né? Nós temos alunos aí que tem nível 1, nível 2, entendeu? E todo ano a gente faz isso aí também, para ver também a eficiência da nossa educação Uhum. da língua japonesa para os próprios alunos, né? Então, eu particularmente eu sou totalmente a A favor favor dessa da. criança ela estudar numa escola japonesa, Sim, sim. tá? Porque tem pais que vêm aqui no Japão e acham que vai ficar uns 3 anos, É, daí coloca o filho em qualquer lugar isso. temporário, mas acaba ficando estendendo. É o que eu senti, por isso que nós começamos a ensinar a língua japonesa. Porque o pai falava, mas eu vou ficar 1 ano, 2 anos, eu vou Vai embora. embora, é. Uhum. Aí o que acontecia? A gente pegava essa criança no berçário, fazia o primeiro ano, segundo, terceiro, terminava o ensino primário, aí vai para o ensino médio, aí vai para o faz o ensino fundamental, vai para o médio, né? E ainda está aqui no Japão. Uhum. Sendo que ela falou que ia ficar aqui 2 anos e tal. Sim. Aí quando ela saía formada, ela não sabia falar o japonês. E o E filho. aí como é que faz? Aí ele vai ter que trabalhar de novo como operário. Veja bem, não sou nada com, sabe, trabalhar como operário é um trabalho como qualquer outro. Mas se você pode oferecer uma condição melhor para o seu filho, né, trabalhar num escritório, entrar numa universidade japonesa, aprender novos costumes, aprender nova Sim, cultura, entendeu? Então, eu acho muito importante, né? E repetindo, ele vai ter uma estrutura de ensino sim, sim. muito melhor que na minha escola, que em qualquer outra escola de escola de ensino brasileiro. Entendeu? Então, eu sou totalmente a favor E, dessa criança estudar numa E escola nós japonesa. sabemos, né? Nós, como pais, sabemos como funciona dentro de uma fábrica, num trabalho, né? aham. Então, se nossos filhos têm a oportunidade de poder estar numa escola, sei lá, né? Japonesa, né? Pode ser também. E de ter um futuro, né? Como você disse agora, trabalhar num escritório, ter um trabalho assim, né? Um trabalhar, lógico, não desmerecendo, lógico, Sim, com porque é certeza. dali que vem o ganha-pão de todo mundo, né? Da Sim, grande sim. maioria dos brasileiros hoje no Japão, né? Mas eu digo, o escritório que eu digo, não é simplesmente ir lá Não, sim, o escritório que eu falo, de repente o cara ser formado sim, sim, como advogado, exatamente, é. engenheiro, Sim, sim. entendeu? Não E- é, é bom deixar bem frisado esse negócio. Não é nenhum preconceito em trabalhar na fábrica, uhum. entendeu? Mas quem não quer o melhor para o seu filho, Possível, exatamente, é. É igual entendeu? nossos É, avós imigrantes que é. foram para o Brasil e Brasil, é. colocaram nós aonde? Numa escola japonesa lá no Brasil ou numa escola brasileira lá no É. Brasil? Colocaram, E né? hoje, por exemplo, eu acho que cada vez maior
cada vez mais a tendência de diminuir alunos nas escolas brasileiras, Uhum. tá? Então, um dos nossos objetivos hoje é transformar essa nossa escola brasileira em uma escola é, internacional, Uhum. né? Então, por que escola internacional? Porque a gente tem que formar indivíduo não para morar no Brasil, não para morar no Japão, não para morar. A gente tem que fazer um indivíduo para morar em qualquer lugar do Qualquer lugar mundo, do mundo. Uhum. né? Então, hoje, por exemplo, lá você tem o inglês, japonês e o português, Uhum. né? Você tem três línguas que você estuda, né? E eu acho que é uma das necessidades para essa pessoa poder viver em qualquer lugar do mundo. E o inglês também, né? Se você aprendendo, né? Que nem a pessoa tem lá o português, japonês, inglês, ele, né? Vai para um outro país da Europa, ou, sei lá, uns Estados Unidos, Austrália, trabalhar, ele já tem Sim, aquela língua que é para ele poder, né? Começar a sua vida em outro país, né? sim. Uhum. Que nem muita gente que vem para cá também não. A grana, muitos, né? Não acabam nem aprendendo, né? No meu caso também, eu, ao todo 12 anos de Japão, se eu falar para você que eu sei muito em japonês, eu não sei. Então, Uhum. Aí no caso de que tu falou que a tendência é cada vez mais diminuir as escolas, alunos nas escolas brasileiras, né? Sim. Aí, A gente tem um exemplo hum, disso no Brasil. hum, de escolas Tinha muitas escolas japonesas. japonesas hoje, por exemplo, na minha cidade, Londrina, no Paraná, nós tínhamos lá umas 5, 6 escolas japonesas. sim. Aham. Hoje, se tiver uma, Aí, no caso, vamos pensar mais lá na frente. Aí diminui os alunos nas escolas brasileiras, enquanto a nossa cultura e tradição, as raízes. sim, Porque tem pais que querem manter ainda a raiz nos seus filhos, né, da nossa cultura. sim. Aí, o que tu acha que deveria ter? Deveria ter algum lugar para ter atividades extras culturais? Ah, mas isso já tem bastante. Se você verificar aí, nós temos o Brazilian Day, existe bastante, até aqui, Uhum. no Restart Community aqui, final de semana tem show, de pessoas cantando e tal, Sim. né? Eu acho muito importante isso que você falou, né? Tentar sempre, por exemplo, lá na escola, lá, todas as datas japonesas e brasileiras, as datas de comemoração é feito lá, Uhum. né? Na escola. É isso, né? Mas eu acho que, por exemplo, por que que eu acho a importância do japonês? Eu acho que uma das coisas mais importantes do japonês é que, futuramente, se você pensar em tirar a nacionalidade japonesa, Japonesa. é um dos requisitos número um, né? Você vai ter que escrever uma redação falando por que que você quer ser japonês em japonês, né? Uhum. Então, eu acho assim que a criança aprendendo o japonês no nível 2 da proficiência, ela vai conseguir facilmente, lógico, desde que a documentação e os requisitos sejam preenchidos, ele vai conseguir facilmente tirar a nacionalidade japonesa, entendeu? Uhum. Então, é uma das coisas que eu acho assim muito importante, porque como a pessoa não sabe quanto tempo vai ficar aqui, de repente ele casa com uma japonesa, sei lá, É. e aí, poxa, se ele tiver o passaporte japonês, muitas vezes, por exemplo, tem cargo nos órgãos públicos que você não pode ser contratado por não ser japonês. Uhum. Então, tudo isso eu acho que vai abrir portas, né, se você falar o japonês, tanto até mesmo no seu dia a dia, no trabalho, Sim. Uhum. Não, entendeu? e o passaporte vermelho, que é o japonês, ele Ele abre a tem, porta para o mundo. Abre a tem porta pro acordo com outros mundo. países que tem aquele Visa Work Holiday, que ele Sim, pode ficar um ano sim, sem precisar do visto, só com visto de trabalho, sim, em tal país, em vários países. O sim, Sim, sim. passaporte vermelho tem vários benefícios, né? sim, Em sim. comparação com o azul, agora é azul, né? Na verdade é um passaporte para o mundo, né? Uhum, Entendeu? É o visto para o mundo, né? é. Tem vários países que ainda precisam de visto, mas tem muitos países que já hoje não tem necessidade. Uhum. E eu fui lá, dei uma visita lá Eu vi no, lá as imagens, tudo, na, ficou muito bacana. na parte do. Visitei lá a A escola, escola, as as plantações plantações.
Eu fiquei muito feliz, sério mesmo. Assim, eu me arrepiei quando eu cheguei lá, quando vi o seu trabalho ali na escola e você tá de parabéns pela iniciativa, né? Porque Muito tem muita obrigado. gente, tem muitos empresários que, né, que não reverte isso para comunidade brasileira, Comunidade. né? Aham. Então, a gente até antes da bolha americana, a gente tinha um projeto, né? Inclusive ainda eu tenho essa NPO, não é, como é que fala? ONG? ONG, que dá, subsidia a bolsa de estudos, Sim. né? Hum, sim. Nós começamos com o projeto e em seguida entrou a bolha americana, mas assim mesmo nós conseguimos formar dois alunos, Dois né? alunos. Se formaram, hoje já estão trabalhando, né, na área. Então, é uma coisa assim que eu aprendi com meus pais, é assim, quando você ganha alguma coisa, você tem que retribuir. Uhum. Então, tudo que eu tenho hoje foi graças aos brasileiros, né? E eu sou muito grato, Sim, com né? certeza. E para isso, o que que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu tenho que dar alguma coisa, né? E aí eu resolvi dar essas bolsas de estudo. Ah, Walter, mas essa é 2 por ano, mas era zero, Uhum. entendeu? É 2 a mais que saiu de uma faculdade. Em vez de você perguntar, mas é só 2, o que que eu posso fazer para te ajudar? Sim. Não é mais fácil, Uhum. Uhum. né? Então, infelizmente, ainda, por mais que você faça alguma coisa, mas não é por causa deles que eu parei, não foi por isso. Eu parei porque devido às condições da bolha americana, Sim. do Covid, perdão, do Uhum. Covid, nós tivemos que parar, Uhum. né? E aí nós tivemos, depois teve também o tsunami, né, que também afetou bastante as Sim. nossas plantações, porque as radiações vieram até Saitama, a gente não podia, quer dizer, até podíamos soltar, mas o pessoal não queria comprar o nosso produto porque é ali divisa com Goma, e Guma. Goma não podia Uhum. soltar os produtos. Então, falei assim, Uhum. então atravessou o rio, não tem mais radiação, né, Uhum. porque a gente está bem na divisa entre Goma E e Saitama, Saitama. né. Aí as pessoas não compravam o nosso produto. Então nós tivemos passamos uma situação muito difícil, né? E com isso nós tivemos que parar o nosso projeto, né? Fundação, não é NPE, é Fundação TS, chama. Uhum. Sim. Tá? Então essa fundação, ela paga o objetivo que nós formulamos ela, instituímos ela, Hum. era em função de ter essas bolsas de estudo e com a fundação a gente poderia arrecadar verbas, Uhum. né? Mas infelizmente a fundação está aberta, Uhum. porém a gente chegou numa situação que todas as empresas estão numa situação difícil e a gente achou por melhor Dá um tempo. não pedir também ajuda para os outros, porque realmente se a gente está passando uma dificuldade, a gente sabe das nossas dificuldades, nós não poderíamos é, deixar as pessoas constrangidas, né? Muitas vezes a Uhum. pessoa quer ajudar, mas não Sim, dá, sim. Ah, né? E uma sim. outra coisa assim que eu percebi bastante é que as empresas eles patrocinam bastante eventos, Sim. né? Danceteria, só que na parte de educação muitas vezes é É esquecido, esquecido, né? É né? verdade. É Uhum. uma tristeza isso aí, mas infelizmente eu acho assim, a pessoa que quer ajudar, ele não precisa pedir, Uhum. entendeu? É a mesma Exatamente. coisa que eu falei, olha, essas crianças não têm, então eu vou fazer escola, né? Por exemplo, essas duas pessoas que se formaram com a gente, eles se formaram e nem vieram pedir, nem vieram agradecer, falar muito obrigado, O cancha, né? né? Não tem, mas assim mesmo, eu acho assim, a minha obrigação eu fiz, Sim. né? Paguei a escola para eles e tal. Mas aí você vê que realmente não existe essa gratidão por que você fez, entendeu? Mas quando você faz alguma coisa, você não pode fazer querendo receber alguma coisa em troca, Exatamente. É. Sim. entendeu? Mas eu acho de boca, muito obrigado, porque vocês estiveram do meu lado O e eu mínimo, né? consegui me formar nessa faculdade. Muito Exatamente, é. obrigado. Só isso, Só, é. né? Foi faculdade japonesa? Faculdade japonesa. É, tu É. sabe em que ele se formou, essas pessoas? Eles se formaram na Universidade de Tendy, né? Hum, Acho que na parte de letras, eu de acho. letras? Letras. Hum, Entendeu?
Então, mas você não faz as coisas pedindo. Mas eu acho assim, você vai se formar, depois você vai ir na minha empresa trabalhar. Você vai se formar, mas depois você tem que me pagar. Hum, Né? Não tem nada disso. Você vai lá, estuda, eu vou pagar a tua faculdade, uhum. entendeu? Mas faça o seu melhor. Eles se fizeram o melhor e se formaram. Mas eu acho que o mínimo que devia de fazer é falar, olha, obrigado. Exatamente, a gratidão, né, pelo É, apoio, né, pela mas infelizmente nós não tivemos isso dos dois alunos. Né? Então eu acho que é uma coisa muito triste também. Por triste. outro lado, né? Será que no futuro essas pessoas realmente um dia vão poder ajudar outra pessoa? É, Espero que sim, né? Não, então a única coisa que a gente normalmente pede para os alunos é isso, né? Uhum. Depois que se formarem, se vocês tiverem a oportunidade sim, de poder fazer o que nós estamos fazendo para você, né? Ou poder ajudar a fazer, né? É o mínimo, né, que vocês poderiam fazer, mas nem muito obrigado tivemos, eu acho que é muito difícil eles poderem ajudar uma outra pessoa, Ah, né? mas se formou em letras, talvez, né? Na área do ensino é sempre bom, né? Mas não podemos contar, igual eu falei. Se você faça, não conta. Uhum. Né? uhum, Então, por exemplo, eu vim aqui nesse podcast, né? Fala assim, agora eu vim aqui, tu vai ter que me pagar um almoço, entendeu? Então, eu acho que assim, já perde o sentido. Uhum. Então, se eu tô vindo aqui voluntariamente, é voluntário. Eu não posso sim, pedir para você pagar um almoço para mim, Uhum. porque é um negócio voluntário, Uhum. né? Agora, se você fala assim para mim, Walter, vem aqui, né, que eu vou te pagar isso. A conversa é outra. Uhum. Mas se você me chamou voluntariamente, eu posso te cobrar. Uhum. Entendeu? Eu vim aqui porque eu quis vir, eu quis fazer, sim, entendeu? Então eu acho que é muito importante o ser humano pensar dessa forma, Uhum. né? Ou seja, se você for fazer algo para alguém, lógico, igual eu falei, fiquei chateado. Porém, né, eu não vou cobrar nada dele. Ele Uhum. tem que saber qual que é a posição que ele tem que tomar, exatamente. É. entendeu? Se isso vai servir futuramente para o dia a dia dele ou não, tal, né? Uhum. Porque de qualquer maneira, né, apesar eles terem recebido esse apoio, né, da sua parte, e não, né, pelo menos um obrigado, né, no decorrer da vida, alguma coisa pode, né, vão preparar para que eles possam ter, sei lá, mudar esse pensamento, né, porque não é só, né, poxa, tem pessoas que, né, pô, você vai, você ajuda, você Então faz você vê e... muito aqui no Japão. O cara, por exemplo, ele conquista o prêmio Nobel, Uhum, né? Que já aconteceu isso aí. E aí o cara, ele dá todo o prêmio para a universidade. aham, Ou pelo menos 50%. É onde ele se formou, sim, né? É uma coisa assim que já é da cultura japonesa. cultura japonesa aí. Entendeu? Imagine você que recebe uma bolsa de estudo. Acho que o mínimo que você tem que fazer é falar muito obrigado. Exatamente, Entendeu? Mas é igual eu falei. Eu não posso estar esperando. Na verdade, eu não posso estar esperando nem isso. Porque Uhum, foi uma coisa voluntária. voluntário, exato, E a gente falou sobre a educação, não chegamos ainda na parte da agricultura. E agricultura, tem um cara que é bem grato por você, ele vai vir aqui na sexta-feira. esse Aham. é o É o Ricardo. Ricardo A gente convidou Ricardo. ele. Nakamura, Ah, A gente da Nakamura. convidou mandioca. ele Sim, sim. para falar um pouco também da parte da agricultura. E ele fala: Nossa, o Walter é meu amigão, é meu mentor aí, meu senpai. Ele tem um carinho muito grande Sim, por sim. você. Inclusive, eu conheci ele há já muito tempo aqui no Ah, Japão. Ele conhece toda a minha caminhada desde o começo, de quando eu abri a empresa, ele conhece também. Né? Enfim, ele está começando agora também, né? Eu acho assim que ele realmente começou comigo, né? uhum, Passei para eles, ainda hoje empresto os meus implementos para ele e tal, né? uhum. Mas é uma pessoa esforçada que eu acho assim que é aquele teu negócio, tudo que você vai fazer você tem que persistir, né? Senão... E ele tem persistido, já tá aí uns 10 anos, fazendo 7, 10 anos fazendo esse É, negócio aí. e eu sempre quando tem evento, ele participa com o food truck dele. Uhum. E ali ele coloca uns pratos que eu nunca tinha experimentado, que É tudo de é mandioca, né? inovação. Inovação, é. Tem Inclusive o sorvete. inclusive um Sorvete de sorvete de mandioca. mandioca. Sim, Então, sim. ele utilizou, né, desde a produção, ele usou ali a inteligência, vamos inovar aqui, vamos fazer, o que que eu posso fazer com o produto, Sim, É, sim. né? E fez coisas que eu É, nunca eu nunca imaginei. porque tinha veja visto, bem, né? o que que acontece, Thiago? Por exemplo, eu comecei a vender mandioca
há uns 20 anos atrás. Só que, como eu sou empresa, eu não posso pegar a mandioca, as mudas de mandioca, colocar na mala e trazer aqui no Japão. Uhum. Então, todo o meu produto, eu pego, por exemplo, uma muda certificada pela Embrapa, Uhum. faço toda a documentação de laboratório, para ver se não tem nenhum tipo de inseto, se não tem nada, aí eu trago para o Japão, né? Aí, eu trago para o Japão, só que, por exemplo, nessa época agora, não tem como eu plantar mandioca e deixar, ela vai morrer, porque a mandioca necessita de 16 graus para ela poder. Sim, sim. Aí, eu preciso colocar na estufa. A estufa por mês eu gasto mais ou menos de querosene, uns 450 mil por mês, Uhum. né? Aí tem um certo gasto com funcionários, tá? Um negócio muito profissional, Uhum. né? Se você puder. Ah, você foi lá, né? Eu vi lá. É um negócio Uhum. bem profissional. Aham. Aí o cara fala assim, olha, a mandioca tá muito cara, né? Uhum. Aí eu não sei como responder, porque realmente o nosso produto, ele tem um custo. Sim. Agora tem um cara que planta de final de semana, né? E ele trabalha na fábrica, ele não tem a preocupação de fazer uma adubação, ele não tem a Uhum. preocupação de ter funcionário para cuidar, ele não tem a preocupação de fazer uma muda realmente, Aham. como se diz, tudo dentro das normas. Eu duvido que algum desses aqui que estão plantando aqui na região tenha os certificados que eu tenho das minhas mudas. Uhum. No caso, a Embrapa seria o quê? É uma empresa de pesquisa Uhum. que é subsidiada pelo governo. Pelo governo, Governo japonês. Não, Governo brasileiro. Embrapa. É do Brasil. Brasileiro. É do Brasil. Brasil isso. Ah, Que as mudas vêm de Empresa lá, né? Brasileira de as mudas Pesquisa, De vêm do pesquisa, vem Brasil. do Brasil. Ah, entendi. Aham. entendeu? E aí lá eles fazem novos tipos por exemplo, tem mandioca, tem vários tipos como é que fala? Não é qualidade, que tanto no Japão que eu até me esquema. Espécie não, é Espécies. São espécie? várias espécies dentro da mandioca. Né? Tem a mandioca amarela, a mandioca Aham. branca, a mandioca. Aham. Agora você tem a mandioca alaranjada, né? Uhum. Então, e eles fazem justamente para poder passar as mudas. Só que essas mudas, ela tem todo um tratamento, não tem doença, Sim, sim. entendeu? E você tem que ter a certificação disso para entrar aqui no país. Por quê? Porque há um perigo muito grande de você trazer algum tipo de doença que não tem no Japão quando você Uma não faz peste, né? Isso. nenhuma Aham. pesquisa para ver se esse produto realmente está sem nenhum tipo de doença. Não vai afetar Justamente. o E o perigo, e ecossistema o de outro. perigo que essas pessoas fazem muitas vezes sem intenção ou por falta de estudo, Uhum. né? Eles trazem dentro da mala e começam a vender. E hoje você vê e está infectado. Só que, por Uhum. exemplo, o meu não é, porque as mudas que eu trago eu uso tudo, não tem como eu vender, Uhum. entendeu? E aí o cara vende, por exemplo, 400 ienes o quilo e eu vendo por 750 ienes o quilo, por exemplo, Uhum. tá? O meu tá praticamente o dobro, quase o dobro do preço do cara, Aham. né? Só que você tem que ver a qualidade, você tem que ver a procedência da raiz, Já é um produto já, né, com é, certificado, né, que entendeu? saiu do Brasil já, sabe, Isso. que, né, vai poder consumir aqui, né? Então, mas Plantar e consumir, né? E também falando, né, que nem tu falou que passa pela Embrapa antes de chegar aqui, também falando para esses novos produtores que querem produzir, tem aquela questão da toxicidade da raiz, né? Que ela começa a chegar ao frio e ela começa a criar uma autodefesa e soltar uma substância, não é? não, Que é tóxica. no caso das mandiocas que são feitas, as mandiocas feitas para mesa, que é para alimentos, Aham. Uhum. né? Ela não sofre. A mandioca ela sofre uma substância chamada cianeto. Cianeto. Ah, ela produz, solta? Não, ela já tem Já tem. por natureza, né? E as mandiocas de indústria, que é para indústria, que eles fazem farinha, que tira o Uhum. polvilho, é utilizado a mandioca brava que eles falam no Brasil, Aham. né? Ah. Que ela tem um alto índice de cianeto. Hum. Esse sim é uma mandioca venenosa, Uhum. tá? Se não souber Se não souber, pode. Então, cultivar na época certa. inclusive, as mandiocas, tem algumas mandiocas em Okinawa que eles
que sobrou, porque antigamente eles faziam o polvilho, e justamente usava essa mandioca brava, Brava. né? Então tem que tomar muito cuidado quem traz as mudas de Okinawa, que às vezes pode ter esse tipo de mandioca. E você sabe que aqui no Japão é muito sério quando você come alguma coisa e passa mal ou até morre, aí é pior ainda. E daí fica rigoroso para todos os produtores, Sim, Redutores, sim. né? exatamente, é. Deu problema com um produtor, dá problema para todos. Para Então, todos. Justamente. Aham. tomar cuidado E antes uma que outra acontecer. coisa que eu vejo muito, o cara não vai ser empresário nunca. Hum, Por quê? Porque ele tem que pensar no ganhar e não fazer voluntariamente. uhum, Porque assim, você fazer algumas coisas voluntariamente é legal, mas se você está fazendo aquilo como um business, eu acho que você tem que vender pelo preço realmente que você pode pagar, né? Porque, pelo que eu vejo, por exemplo, se você vende a 400 ienes, só de querosene hoje eu pago 400 mil ienes por uhum, mês. Então, poxa vida, como é que você vai vender? Depois eu tenho que pagar mais 250, 300 mil de funcionário, que não é só um, né? E assim por diante, assim vai. Sim, vai. Tem os gastos, né? Tem os gastos. Então, de repente, esse cara ele trabalha sozinho, não precisa. Mas o que que ele faz? Ele acaba, é, como fala assim, fazendo um empecilho para dificultar as pessoas que trabalham profissionalmente nessa área. Profissionalmente. Aham. uhum, Você vê, por exemplo, o Dinho, o Ricardo, por exemplo, Uhum. ele é uma pessoa que sempre fez um produto muito bom, sempre teve uma quantidade muito grande de vendas, só que do ano passado para cá, com essa aparência dos amadores que estão vendendo aí por 400 ienes o quilo, o Ricardo ele teve uma queda muito grande de vendas. uhum. Porém, ele aproveita isso para fazer os produtos que ele tem. Então, A quer dizer, na verdade, inovação, ele né? não perde, Uhum, tá? Mas você vender a mandioca fresca dá um lucro maior do que você manusear ela, uhum. entendeu? Então, quer dizer, acaba atrapalhando o business das pessoas que trabalham profissionalmente. É. E também afeta o emprego para outras pessoas. Exatamente. Então, eu acho assim, eu até gostaria de deixar um recado aqui, que quando as Sim. pessoas foram trabalhar na agricultura, se ela não tiver tudo na ponta do lápis, tá? Ela não vai é, conseguir se sobressair ou sobreviver perante ao seu business, Uhum, né? Porque as contas não fecham. Se Hum. você vender um quilo de mandioca por 400 ienes, as contas não fecham, uhum. entendeu? Então, aí a pessoa fala, mas eu faço isso de hobby. Quer dizer, você quer fazer de hobby? Faz, mas vende por um preço que realmente você pelo menos pague Uhum, o seu custo, né? Porque tem pessoas que comem daquilo, uhum, né? E se acaba atrapalhando. Aí o cara, por exemplo, trabalha, planta lá 1.000 metros quadrados. Só que o cara profissional, ele não planta, por exemplo, eu planto um hectare, né? Se o cliente não, se o meu público não compra, eu tenho as minhas vias onde eu vendo todo o meu produto sem sobra, uhum. né? Então, por isso que eu falo, no meu caso, eu não tenho problema. Mas tem vários empresários que realmente fazem o produto, trabalham na agricultura, só com a agricultura, e geralmente são atrapalhados Sim. devido a esse tipo de coisa que é feito para. Ou e também outra coisa também é aquele negócio, né? Eu vou fazer barato agora, eu pego o cliente, na próxima eu vendo mais caro, Hum. Uhum. entendeu? Então tem muito disso também. E isso também eu acho que é um jogo que é meio desleal. Porque eu acho Mas, assim que você tem que ter um produto é, e um valor que não vai atrapalhar. Sim. uhum, Aí você fala, mas é força da concorrência, né? uhum, Cara, se for pensar assim, então, como eu não como disso, eu vou vender por 200 ienes o quilo, só para ferrar o meu amigo do lado ali. uhum, Então, cada vez mais você mesmo vai Se fechar o teu enforcando. pescoço. Se É. todo mundo vende por aquele valor, seja lá, está vendo um valor lá que é, por exemplo, eu não digo que tem que vender pelo meu valor, 750 ienes, mas se ele vende por 500, 600, até vai. Mas o cara abaixa lá embaixo e aí
E as pessoas que trabalham profissionalmente não conseguem fazer porque ele tem mão de obra, ele tem adubo, tem várias coisas, maquinário, tudo. O cara não consegue bancar isso aí. Então, eu acho que o mais importante da pessoa que quer empreender na agricultura é fazer um produto bom, de qualidade e com preço. E, por exemplo, para esse pessoal que está iniciando, né? Esses empresários que tá, né, no início aí, por exemplo, eu que iniciei nas energias sustentáveis, eu não sabia nada de preço. Sim. Por exemplo, como que eu vou tirar meu lucro e tal, o preço da concorrência, eu tinha que pesquisar e ir atrás dos concorrentes na época. E, por exemplo, desses empresários aí, produtores, aonde que ele poderia ir para entender, ter essa visão Primeira coisa, empresarial? a primeira coisa é botar o custo no papel. Papel. Uhum. Primeira coisa. O mínimo Primeira básico. coisa. Primeira coisa. Porque geralmente ele não coloca o trabalho dele. Aham. Uhum. Uhum. Entendeu? Ele só coloca o valor do produto, só que o trabalho dele ele não coloca. Então, por exemplo, quanto que eu vou gastar se eu fosse contratar uma pessoa por mês? Que no Uhum. caso dele que ele vai estar cuidando. Sim. Aham. Ele não coloca isso aí, porque ele já trabalha na fábrica. Uhum. Então, o que ele vai ganhar é só o que ele vender da mandioca, ou seja, né? Ele primeiro ele tem que colocar tudo no papel, né? Depois que ele colocar tudo no papel, aí ele vai ver o mercado. Uhum. Quanto o pessoal está vendendo, né? Porque hoje, se você vê na internet, no Facebook, no Instagram, o pessoal vendendo é tanto, é tanto, é tanto. Por isso que eu É. também sei os valores que estão, o absurdo dos valores que eles estão vendendo. Aham. Entendeu? Aí você tem mais ou menos uma média de quanto você pode vender. Entendeu? Porque normalmente o que acontece muito é que o cara é meio inexperiente. Ah, eu estou produzindo, então é tanto, mas ele esquece de botar o que ele põe para trabalhar. Uhum. Então isso já dá uma diferença muito grande. Se ele coloca a hora trabalhada dele, né, já dá uma diferença muito grande. Aham. E é o que acaba deixando a gente meio desconfortável, né? Aham. Mas agora olhando não pelo lado empresarial, tem uma amiga minha que postou uma foto de não sei quantos anos atrás do arroz que tava 2.000 e pouco, o arroz de Hum, 10 quilos. Hoje o arroz tá 5 mil, mais ou menos, né? mais ou menos, O de é. 10 quilos. E tu sabe que isso afetando a alimentação da casa das pessoas, assim como o aluguel, vai virando uma bolha de neve, uma bola de neve e cada vez vai ficando mais caro de se viver e a qualidade de vida vai diminuindo. Olhando agora do lado ao contrário, no lado do arroz, não no lado empresarial, mas no lado da família, assim. O que que o produtor também pode fazer para, né, para todo mundo se beneficiar, os empresários, o pessoal de É a casa. lei da procura. Tudo quanto é coisa agrícola é a lei da procura. Hum, Então não é eu que ponho o preço, não é você que põe o preço. hum, Então, hoje o que acontece muito? Aqui no Japão eles têm a JA, né? Então, você produz o produto e daí vai vender para eles. Uhum. Só que você não vai chegar com esse produto e falar assim, ó, esse copo aqui é Hyakuen. Então você vai pagar Hyakuen por ele. hum, Não é assim. Você vai chegar lá, hoje tem 1.500 copos, só que eu só preciso de 50. Esse copo aqui, que era Hyakuen, por exemplo, ele vai ser vendido por 2 ien, 3 ien, 5 ien. uhum, Né? Não chega ao absurdo disso, mas eu estou dando um Um exemplo, exemplo, entendeu? aham. Né? Então, por exemplo, só que você tem lá 1.500 copos, só que eu preciso de 3.000. Esse copo que eu ia pagar Hyakuen, você vai pagar 200, 300 ienes. uhum. Uhum. Pela falta dele. É. Pela Uhum, faia. Então, não é o agricultor que vai pôr o preço do uhum. produto, mas sim o mercado. A falta do A produto falta ou do a... produto, Uhum, justamente. uhum, Então, o que vai dar preço no seu produto não é o produtor, mas sim o mercado. Então, por exemplo, teve épocas que, por exemplo, repolho foi jogado fora. uhum, Hoje você vai comprar uma cabide de repolho que está 300 ienes. Sendo que a média é menos 150, É. 120 ienes. Uhum. uhum.
Entendeu? Por quê? Porque não deu uma colheita boa e, é, por exemplo, a cebolinha que eu faço, né? Normalmente o preço por caixa no mercado normal, você vai pagar 2.000 ienes no máximo. Só que há uns 6 meses atrás você estava pagando 16 mil numa caixa com 5 quilos. Uhum. Entendeu? Então, não é quem coloca o preço, não é a gente. Quem coloca o preço, geralmente, é o próprio mercado. Uhum. Né? Então, não tem o que o produtor fazer para melhorar a condição do consumidor. Sim, é que passa primeiro no produtor, e depois pro mercado, e depois Isso, para casa das justamente. famílias, né? É. É, E uma das coisas que faz a gente conseguir, por exemplo, ter um diferencial é que nós não passamos por empresas como a GA, como Uhum. cooperativas, A né? cooperativa é isso. A gente, a gente tem todo o ciclo, desde o plantio da semente até o transporte do nosso produto, né? É feito por nós. uhum, Então, no nosso caso, quem põe o preço são nós. Ah, tá. sim, sim. Entendeu? E se o cara quiser comprar o nosso produto, ele tem que pagar o preço que eu quero. Uhum, Porque o japonês, ele é muito fiel, Hum. entendeu? Por exemplo, se tem um produto japonês e tem um produto chinês, por mais que o japonês seja o dobro do preço do chinês, eu digo assim em termos de verdura, tá? Eu não sei os outros produtos, eu digo em termos de verdura. O japonês ele vai pagar o dobro, mas não vai pegar o produto chinês. Ele vai pegar o produto japonês. quem tem mais confiança. É, Ah, entendeu? Então, ele não procura preço, ele procura qualidade e confiança, uhum, né? Então, por exemplo, hoje, se você vai no mercado, por exemplo, o Quincetan, né? Você vai encontrar um produto nosso lá. Né? O Quincetan é um dos supermercados mais top do Japão. Quincetan, Takashimaya também são uhum, nossos clientes. Ali, você só tem dois fornecedores de todo o Japão de cebolinha. Só tem dois fornecedores. E eu sou um deles que estão lá. uhum. Entendeu? Então, o que eu falo? É a seriedade do trabalho de fazer um Trabalho. produto bom. Ah, o Walter é o rei da cebolinha. Mas para ser o rei da cebolinha, né, você tem que ter uma quantidade de cebolinha, produto de qualidade e bastante quantidade. Porque se você não tiver quantidade, você não consegue entrar no mercado direto. Uhum. Você vai ter que automaticamente entrar nas cooperativas, entregar na cooperativa para a cooperativa vender para você. Aí quem coloca o preço é a cooperativa não o mercado, Ah, não é entendi. você. Uhum, Entendeu? Então, no nosso caso, é totalmente diferente. Por isso que a gente consegue sobressair. Imagine você, um cara que, por exemplo, o que está acontecendo hoje também na mandioca. Tem tanta gente fazendo mandioca que os caras plantam, mesmo que para não perder tudo, ele acaba vendendo mais barato. É. Uhum. Entendeu? E aí, com isso, acaba prejudicando os que. Porque o cara não consegue vender, ele fala, oxe, tá esfriando. Se esfriar, se gear, eu perco a mandioca. Então eu prefiro vender mais barato do que perder tudo. e seria viável para eles fornecerem essa mandioca para cooperativa? Para eles não perderem? Não porque não existe uma cooperativa de brasileira que possa ter o consumo desses produtos. Ah, Entendeu? mas para os japoneses, assim. O japonês não conhece Não muito conhece, mandioca, né? né? Aham, Um tá. pouco. Por exemplo, a gente vende para uma rede de restaurantes de Tóquio. Uhum. Por exemplo, eles usam mandioca para misturar com croquete de, Ah, de, croquete. Aham. de, de batata deles, Uhum. porque dá uma consistência Uma liga. diferente, Uhum. entendeu? E dá um paladar diferente também. Só que eles falam, vocês não falam que a gente compra a mandioca de vocês. Porque é um segredo deles que eles utilizam, né, esse produto. Eles conhecem como tapioca, na verdade, né? Caçava. Aham, Aham. Ou tapioca ou caçava. Mas tapioca já é o produto pronto. aham, já é. Caçava, eles conhecem como a mandioca em si, raiz. Aham. Raiz ou batata, né? Eles conhecem como caçava, né? Dentro da agricultura, o Walter, é que nem aquela coisa que você falou, muita gente hoje planta mandioca, e eu ouço muitas coisas também por aí, tipo, tal coisa não consegue vingar aqui no Japão, tipo, por causa do solo. Hum. Você tem alguma
Algum produto assim, do Brasil que se falar isso aqui, acho que não vai. Eu trouxe do Brasil mandioquinha salsa, não sei Aham. se você já ouviu falar, Uhum. mandioca baroa. Hum. Ela parece uma cenoura amarela, Aham. né? E isso eu não consegui. É. É uma coisa assim que até inclusive eu ergui mão, falei que eu não quero mais, joguei a toalha esse ano. Uhum. Eu fiz 77 anos e não consegui produzir aqui no Japão. O clima também daqui é Eu não sei diferente, o né? que que é. É. Ela fica bonita até certo ponto e Aham. depois ela não sei o que que é. E hoje você só trabalha com a cebolinha e a mandioca ou tem alguma outra É, coisa? na verdade, Na agricultura, né? a cebolinha é o nosso carro-chefe. A Aham. mandioca, na verdade, é só para servir realmente esses restaurantes de Aham. Tóquio De toque. que pagam o que eu quero. Que é. É o baito. É, na verdade é um É. baito. É Uhum. um baito, né? Porque na verdade isso daí não entra para contabilidade da empresa, é um negócio Ah, meu, seu Aham. só. Entendi. entendeu? Então, eu particularmente assim acho que tem vários tipos de produtos que você não consegue produzir aqui devido ao clima. E nem em Okinawa, assim, por ser um clima, dizem que é tropical ali, né? É, inclusive eu fazia as mudas da minha, porque eu, como tinha muda trazida do Uhum. Brasil, já toda certificada, eu levava para fazer Okinawa Uhum. e, e plantava lá. Só que eu não conseguia colher, Hum. porque o solo lá é muito ruim Sim. e é muito duro. Uhum. E aí quando você vai arrancar a mandioca, ela quebra toda. Entendi. Então realmente é complicado fazer porque o solo é muito ruim em Okinawa. Ah, Uhum. tá. Entendi. E Eu para trou- esses. eu trouxe até açaí Ah, também é? para fazer em Okinawa. Não foi. Uhum. E eu me lembro que tu falou assim que tu chegou num patamar que tu já se aposentou, já entregou a, 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 a presidência da sua empresa, Sim. tá ali num patamar que tu tá satisfeito. Aí tu não tem esse problema de concorrência, eu vejo, né? E para esses novos produtores que querem plantar não a cebolinha e não a mandioca, tu teria algum conselho de outro tipo de produção? É, na realidade, qualquer coisa que você vai fazer, eu acho que você tem que ter o conhecimento Uhum, daquilo, sim. né? Eu particularmente, por exemplo, para começar a creche, né, minha esposa foi trabalhar numa creche japonesa por 6 meses voluntariamente, para conhecer como funciona, porque minha esposa Sim, é professora e eu também sou professor, na sim. verdade, né? Uhum, E a gente não pode vir com a cabeça, por exemplo, de que a gente sabe tudo. Exato. Apesar de eu ser professor, sou formado, dava aula no Brasil, né? Tinha academia de judô também. Tive também psicologia, pedagogia dentro da formação. Porém, o funcionamento e a estratégia japonesa é totalmente diferente de uma estratégia brasileira, né? E então é isso. Se você quer realmente começar alguma coisa, primeiro você tem que conhecer. Como que você vai fazer isso? Vai no produtor local, né? Pergunta se você as coisas, se você pode ajudar ele para aprender, entendeu? Porque tá faltando mão de obra, o cara vai ficar muito contente, uhum, entendeu? Você vai conhecendo também os outros produtores da região, vai Sim, também sim. te dar vários conselhos. Então eu acho que o importante mesmo é quem vai começar a fazer e outra, cada região tem sua Sim. particularidade. Entendeu? Por exemplo, você vai lá na região que eu tô lá, a cebolinha, o nege. O nege é o carro-chefe da região. Você vai lá para Nagano, é fruta. Fruta é. Você vai para Hamamatsu, é melão. Você vai para Hokkaido, é melão. Então, cada região tem suas Sim. particularidades, né? E por exemplo, a cebolinha. Se você vê na internet, o básico é igual em tudo quanto é lugar. Só que, dependendo da região, você tem que dar uma entortadinha ali, você tem que colocar um produto assim para você melhorar. Isso, quem sabe, é só quem produz na Sim. região, Aham. uhum. entendeu? Então, é muito importante você ter esse vínculo com a comunidade local, com o Uhum. produtor local. Porque o primeiro lugar para fornecer é ao redor, né? Sim, sim. Uhum. E até mesmo para você poder pegar terreno emprestado, se você não tiver as pessoas que te conhecem, né, fica difícil. É. Entendeu? Para você pegar um terreno para você. Porque não, hoje como se não é muito viável você comprar um terreno. Hum.
para plantio aqui. É mais fácil você alugar, porque alugar, muitas vezes você pega de graça ou você vai pagar aí no máximo 10 mil ien por ano, Por ano, é bem barato. entendeu? Então, por exemplo, se você for comprar um terreno de 1.000 metros quadrados, hoje você vai pagar 3 milhões. 3 milhões, Então, eu vou ter que trabalhar 300 anos para mim. Quer dizer, 300 anos já acho que já, né? né? Uhum. Se eu viver mais 30, 40 anos, já tô. 300 anos ainda, já pensou? Então. Jeff Bezos, Então não ele quer compensa. prolongar. Então não compensa eu comprar um terreno e pagar. Então é mais fácil eu pegar e alugar É. um terreno aí que eu pago 10 mil por ano. 10, 15 mil por ano. Uhum. Então, uma coisa que é super viável é isso, que para você ser viável dentro da agricultura, você tem que primeiro aprender o básico, né, como produtor local. Sim. Né? Você vai ver muita coisa da internet no YouTube e tal, que é o japonês fala que é o kiso, né? Que é o 1, 2 feijão com arroz mesmo, que é o basicão mesmo, né? Só que depois disso aí, né? É só quem trabalha na região que vai saber realmente o Porque que a é. pessoa que muitas das vezes ela pensa assim, eu vou trabalhar no que dá dinheiro, mas você entende daquilo que você Justamente. vai querer fazer É. para você poder ganhar o seu dinheiro, né? É Então, uma outra coisa que eu também aconselharia é de cara não querer comprar coisa nova, comprar tudo usado. E você vai conseguir num preço bem mais acessível. E se der para trás, você perde pouco dinheiro, em vez de perder muito. Então, começa tudo com coisa usada, maquinário usado, exatamente, né? E o investimento, mesmo você comprando com os instrumentos usados, você tem um investimento até mais ou menos. Isso aí também é uma coisa que é muito importante também, né? A pessoa ter o... Por isso que eu falo para você, quando a pessoa faz em casa, ele faz tudo manualmente. E aí ele não tem custo, não tem máquina, não tem, sabe? Sim, sim. Mas o investimento em implementos agrícolas é alto. não é barato não. Não. Então, a pessoa então tem que estudar tudo isso, sabe? Quanto tempo ele vai gastar para colher a primeira colheita, né? Se ele tem um poder aquisitivo para poder aguentar esse tempo até colher. No caso da mandioca, quanto tempo para poder colher ela? 7 meses. 7 meses. E essa plantação, que nem no caso agora vai começar o inverno, né? Já estamos aí no frio. Sim. No caso, a plantação começa quando, assim, para poder colher mais para frente? A plantação só começa em final de maio. Final de maio, Não, começo de maio, final de abril. final de abril. Ah, tá. Legal. Porque o clima, né, no Japão É ele mais frio, né? é mais frio do que no Brasil, né? Não, que a mandioca ela precisa de 16 graus no 16 mínimo, graus, né? né? Então, mas o bom da cebolinha é isso, né? Porque a cebolinha, você consegue produzir o ano todo, O ano verão e todo. inverno. Então. Né? No verão é um pouco mais difícil, porque a cebolinha, ela gosta mais do frio do que do verão. Do verão. Então, hoje, por exemplo, a gente produz em torno de 20 toneladas dia de Nossa. cebolinha, né? E hoje eu acho que eles falam assim que o Walter é o maior produtor de cebolinha do Japão, né? Só que eu acho que nós somos o maior produtor de cebolinha do mundo. Por quê? Porque não tem um outro país que Aquela consome, espécie, né? que consome tanta cebolinha quanto o O Japão. Japão consome bastante, né? Quando o Porque na pessoal China eles utilizam aquele fininho para fazer, coloca, não usa o grossão. E se a China fizesse, eu acho que a China seria o maior produtor no mundo. Porém, eu acho que hoje eu desconheço um país que consuma mais naganegi, ou seja, cebolinha longa, que o Japão. É que o pessoal não entende quando fala cebolinha, Cebolinha. acho que é aquela fininha lá, né? Mas o Japão tem uma espécie diferente, né? Isso. Que ela é Que ele daquelas parece um alho poró grossa. longo. Longo, Ele é mais grosso, bem mais grosso, né? Aham. Ele parece um alho poró longo, né? Com paladar muito similar à cebolinha mesmo. Bacana. E o diferencial é que aqui no Japão não come a parte verde, eles Verde. comem a parte branca da A parte cebolinha. branca. Então, estamos aí recebendo o Walter, o rei da cebolinha aqui da região, né? Ou por que não do mundo, né? Do Japão também, né? Batendo esse papo legal com a gente, falando um pouco dos investimentos dele, né? Na parte empresarial, no ramo da educação, da agricultura,
da empreiteira que ele também tem, né? É, contrata mão de obra, o pessoal quer trabalhar, né? E mais alguma pergunta, Thiago? Ah, é, por enquanto, Acho que tá legal, né? Eu acho assim que é mais importante de deixar um recado para as pessoas, né? Porque muitas vezes eles perguntam para mim assim, Walter, qual que é o segredo do Do sucesso? sucesso, é. Vocês não qual que é perguntaram o para mim. segredo do É, sucesso? sucesso. É, Agora eu perguntei. Né? então. Mas eu acho assim que tudo na vida da gente depende da gente, Da gente, né? exatamente. Primeira coisa que eu acho assim que é muito importante é acreditar no seu potencial, acreditar em Sim, si. Isso é uma coisa assim que eu acho que é uma das coisas muito essencial. Por quê? Se nem mesmo você, tá, acredita em você, você quer que, por exemplo, o Thiago acredite em você, você quer que o Walter é, acredite em você, sim, ninguém vai acreditar se você não acredita em você. é, Então a primeira Exatamente. coisa que você tem que ter é essa confiança sim, no seu, no que você pode, né? Uma outra coisa é honestidade. sim. Isso aí, se você não tiver, você vai fazer um empréstimo aqui no banco e não pagar, o ano que vem, quando você quiser pegar um empréstimo no banco, Não vai você não conseguir. consegue, É, né? Se você, por exemplo, promete chegar, vou chegar 10 horas, a gente vai começar o broadcast. Era 9h30, 9h45 eu já estava você aqui, já tava aqui, já, é verdade. entendeu? Por quê? Porque a gente fez um trato, Sim, que eu vou chegar aquele horário, então aquele horário eu tô lá, entendeu? Então, essa parte de honestidade, fidelidade, fidelidade. Tem é que uma ter, né? coisa assim que é importante em qualquer tipo de business, Exato. tá? E um outro ponto que eu acho também que é muito importante mesmo também é o poder de conclusão, Sim, né? O que que é isso? Você fala assim, eu vou fazer um copo torto. Pô, Walter, mas o copo é reto. Como é que você vai fazer o copo torto? Não, eu vou estudar, eu vou dar um jeito, eu vou sim, fazer aquilo. Mas eu não vou desistir até eu fazer esse copo ficar torto, num formato torto. Né? Porque o copo reto não vai ficar torto. Então, se você trabalhar o formato, o kata que eles falam aqui, a forma, né? sim. Uhum. Você vai conseguir fazer um copo torto. Só que para fazer esse copo torto não é fácil. Você vai cair, você vai levantar, vai cair, levantar. Só que assim, a primeira vez que você cair, se você falar, ah, não vou fazer mais, não vou conseguir, esquece, cara. Esquece, Qualquer coisa na exato. tua vida vai ser sempre assim, É, né? Uma coisa que eu vejo bastante mesmo também, uma outra coisa que eu faço bastante, que eu gosto de correr. Mas assim, chovendo, não chovendo, sol, sol, chuva, chuva, ano novo, Réveillon, tô lá você tá correndo, lá correndo fazendo o todo seu. dia. Vou viajar, levo meu tênis na bolsa e quando tô indo pro Brasil, faz uma escala, por exemplo, em Torra, no aeroporto, eu tô lá correndo. O cara acha que eu sou louco, né? Porque mas se você pensar bem, os caras tá perdendo o avião e tá correndo para chegar no horário certo. Sim, Então, eu tô correndo lá como se eu estivesse procurando, mas eu tô correndo, tá fazendo a correto. minha parte. Entendeu? Então, isso também é, como eu falo, né? São coisas que você tem que fazer acontecer. Você fala, não, Uhum. agora eu vou correr e aquilo, né? Eu vou fazer esse copo ficar torto e aquilo eu vou ter que fazer. Sim, Então, é você insistir naquilo. Falar, olha, eu vou conseguir, eu vou fazer. Isso aí também é imprescindível, né? E uma outra coisa também que eu acho que é importantíssimo mesmo é você, né, tudo que você fazer é ser seu melhor, sim, com certeza. né? É, o que que é isso? É ser o número um, ser o primeiro. Por que que tem que ser o primeiro? Porque assim, quem que foi eleito agora, vocês que trabalham na área de jornalismo, quem que foi o presidente eleito nos Estados Unidos? É o Trump, né? O Trump. Quem que é o vice? Quem que eu vi? Isso aí eu já Quem não, que eu não lembro. fiz? Isso aí me pegou agora. Pois é, É. Uhum. pois é isso, tá? Todo mundo sabe quem é o primeiro, Aham. mas o segundo, Ninguém normalmente não. sabe. Então, o que eu falo? Segundo e zero é a mesma coisa, É, né? Por que que quando a Michelle Temer veio aqui para o Japão, foi visitar nossa escola? Porque foi a primeira escola no Japão a ser reconhecida pelo pelo governo grupo japonês, japonês.
tá? Que tenha um MEC e que tenha também uma creche Uhum. que é oficializada pelo governo japonês. Então ela vai lá porque foi a primeira, entendeu? Por que que a TS Farm saiu na NHK tal? Porque é o número um em produção de cebolinha. Sim. Você sabe quem que é o número 2 em produção de cebolinha? Então, não adianta você fazer uma coisa onde você não vai se sobressair. Onde você se sobressai, automaticamente você vai ter uma produção, Sim. uma propaganda. Por exemplo, eu tenho acho que uns 2 ou 3 especial na televisão de 1 hora. Tem na NHK, tem na Nihon Telebi, tem na Asahi Telebi, né? Todos eles têm algum talk show de mim. E também teve também no Asahi Shimbun 2 páginas. No Globo, minha inteira. Então, é o que eu falo para vocês. Você sendo o número um, você vai ser uma pessoa em evidência. Exatamente. E isso vai acabar te dando várias coisas positivas, ou seja, seria uma propaganda gratuita. E normalmente é onde você vai fazer as coisas que você faz. Porque hoje, se você perguntar no setor agrícola de cebolinha, qualquer empresa conhece a nossa empresa hoje, em todo o Japão, né? E, por exemplo, hoje nós temos como cliente Ion, Max Value, Max Vale. nós temos o Life, nós temos Isetan, nós temos Takashimaya. Então, todos os supermercados de primeira linha do Japão, ou seja, que são os tops, são nossos clientes hoje, né? Então, é esse recado que eu gostaria de Legal. deixar. Ou seja, o cara, ele tem que ser honesto, Sim. né? Ele tem que ser persistente Sim. e tentar alcançar o teto, né? Ser o número um. Por quê? Pô, Walter, eu tô aqui, você acha que eu vou chegar no número um? Pá, então, mas eu tô tentando ser o número um. Então, eu cheguei aqui, ó. Mas eu tava aqui. Eu não cresci? Cresci. Então é positivo, né? Se eu conseguir chegar até aqui, por que que eu não posso chegar até aqui? Exatamente. Entendeu? Então, basta você querer fazer o É. melhor, crescer, Uhum. ter as pessoas certas do teu lado, entendeu? É a mesma coisa, porque hoje, por que que hoje eu sou aposentado? O Thiago acabou de falar, né? Porque eu tenho as pessoas certas do meu lado, né? Porque o presidente não é aquele que manda. Sim. O presidente é aquele que forma outro presidente. Entendeu? Você fala assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É muito fácil. Só que você fazer uma pessoa que consiga administrar de uma forma que você quer, se você não formar esse indivíduo como você quer, né, a tua empresa vai acabar. É É o que isso. acontece hoje com as empresas em Tóquio. As microempresas que tem em Tóquio, que eles falam que é o tal Machikoba, normalmente a empresa acaba por quê? Porque o cara pega lá o bastão de chacho da empresa, diretor da empresa, e ele não quer largar aquele bastão. E aí o que acontece? Não inova. Aí quando ele está com 70, 80 anos, fala, poxa, eu tenho que passar o bastão agora. Só que aí ele não tem, para quem não tem uma pessoa preparada para ele passar o Para bastão. poder comandar. Então com 50 anos, eu larguei por quê? Dói. Dói porque vira um vazio ali na tua frente. Sim. Só que por outro lado, né? Se eu não fizer isso agora, com 50 anos, se, por exemplo, esse cara que é o presidente hoje não conseguir tocar, eu com 50, 55 anos, eu consigo voltar para a empresa. Sim. Só que se eu tiver 70, 80 anos e passar o bastão, se o cara ficar 2 anos lá, quando eu voltar, você acha que eu vou ter a mesma força que eu teve? É. Porque eu dou uma desacelerada quando eu saio da empresa. Sim. Eu não vou conseguir acelerar do jeito que eu estava até agora. Então, agora com 50 anos, eu consigo. Então, eu acho que eu não parei cedo, né? Então, por isso que eu falo, hoje eu faço alguns bicos, por exemplo, a mandioca é uma coisa que eu faço, né? É uma coisa que é minha mesmo, não é da empresa, é minha mesmo. Ele vende com o nome da empresa, tudo porque as músicas foram todas, mas aquele setor é meu, eu que toco aquilo. Então eu vou lá, eu faço a colheita, eu planto, entendeu? Uma forma de atividade também pro corpo, né? Não, porque eu preciso de dinheiro, Uhum. né? Então a gente tem que batalhar por aquilo, porque dinheiro nunca é de menos, né? Sim. Então a gente corre. Então é isso, esse é o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas, que não basta
querer fazer. Então, existem esses 3 fatores que eu acho Sim. importante, Uhum. né? Que eu gostaria de deixar de recado para as pessoas, assim, um incentivo, né? Na verdade. E que eu acho que ser empresário no Japão não é sonho, entendeu? Pode ser realizado, Sim, desde que a pessoa tenha esse espírito que eu passei agora para vocês aí. exatamente. Vá atrás, né, É, Nós somos o primeiro É. podcast de de Oizumi Oizumi. pois voltado é. para a comunidade brasileira. Então, isso é Exatamente. muito importante, É. né? E só que é igual eu falo, né? Não basta ser primeiro. Tem que mostrar o potencial Potencial, exato. para saber que você é o primeiro, não porque você só abriu o primeiro, mas que você tem aquele potencial, que tem aquele conteúdo que você vai conseguir pegar toda a comunidade, Sim, né? Então, a partir de agora, é igual eu falo, né? Abrir, botar o trem na linha é fácil, né? Agora você vai ter que construir a linha. Não pode exatamente. parar, porque se você não continuar com a linha acaba e o trem cai. Cai, exatamente. Então você tem que continuar fazendo o trilho, né? Então o mais importante mesmo é realmente isso que eu falei, ser em primeiro, uma boa colocação tua, falando, nós somos os De primeiros Oizumi. de Oizumi, tá? Vocês são os primeiros de Oizumi. Só que o que que você tem para oferecer para ser realmente o primeiro? Porque pode aparecer um outro aí, um outro broadcast amanhã ou depois, que ele tem aí 15 mil, 20 mil seguidores. Entendeu? Então, quando você vê esse cara com 15, 20 mil, você vai ter que fazer uma coisa para superar o cara. Você Superar tem que ter 20, exatamente. 30 mil, cara. É, Entendeu? Mas como que você vai fazer isso? Aí é a criatividade de vocês, exatamente. Uhum. né? Acreditando no que vocês fazem. Mas também nós não seríamos nada sem pessoas como você que vem aqui contar a sua história É, e, né, que faz a gente ficar mais próximo. Não seria nada sem os nossos convidados, convidado. Sim, É. né? sim, isso é importante também. Mas o mais importante é vocês conseguirem, sabe, apoio da comunidade, apoio de empresários, né? Que fica aqui também um pedido para as pessoas que realmente falta, para os empresários da região, que hoje nós temos um déficit de informações para a comunidade aqui, Sim, né? Antigamente nós tínhamos uma televisão, mas infelizmente a televisão também parou de funcionar aqui, né? Eu acho que devido também à internet hoje, você quer ver um programa de televisão do Brasil, você vai lá pro YouTube lá e assiste. assiste tudo, né? Então tem esse déficit também, mas eu acho assim que dentro da comunidade, né? Eu acho que seria legal também vocês começarem com o broadcast é legal também, mas assim, tipo, participar das atividades da Sim, comunidade, os né? Eu acho que é eventos, muito sim. importante, né? Igual você falou assim, eu vou, quando tem o evento aqui, que o Nakamura vai, eu vou tal. Então, mas aí que tá, né? Mostrar a comunidade, o que o pessoal Sim. tá fazendo. Eu acho que isso é muito legal mesmo, né? Você Se a- foi lá, você filmou lá a plantação, ponha no ar, mostra, olha, fui visitar, tal, né? Eu Aham. acho que esse broadcast é um negócio legal, que você Aham. conversa com as pessoas também. Mas dentro disso, não diga uma televisão, tá? Mas assim, passar umas informações da comunidade, acho que seria legal. É bom, é Né? bom. Eu não sei, né? Porque assim, se você vai sair no broadcast, opa, você no broadcast, então eu vou assistir. E de repente ele curte lá, É, já é um a mais. Uhum. Entendeu? Porque se eu vou aparecer, eu vou querer ver. Entendeu? É uma coisa assim que eu falo, né? Por exemplo, as crianças lá, elas têm a horta deles, né? Ah, sim, a E hortinha. eles não comem, geralmente criança não come verdura, uhum. né? Mas como foi eles que fizeram a Fizeram a verdura, plantação, eu quero experimentar a verdura que experimentar. eu fiz. E aí ele acaba começando a comer verdura. Exatamente, é legal, Uhum. Entendeu? Então é a exatamente. mesma coisa. Ele vai lá, viu o broadcast, deu um like lá, apertou o sininho. Daí, porra, eu vou ver o que né? Aí Exato, é. vai começando apresentando e tal. Então eu acho assim, ser o primeiro é legal. Agora vamos dar continuidade e sempre criando alguma coisa para poder Tem que estar sempre inovando, né? inovando, né? Pra Muito poder importante. continuar Justo. lá em cima, né? Justamente, por exemplo, hoje o Thiago tá aqui, amanhã o Thiago não tá, mas o, o Adalberto vai lá e toca sozinho. Sim, Mas para suprir a necessidade dele, o que eu posso fazer? é. Entendeu? Tipo, esse negócio assim. Quem sou eu para falar sobre isso Sim, aqui? Porque eu não sou. Mas assim, eu particularmente, se hoje fosse começar um negócio, eu pensava dessa forma, né? sim. Entendeu? Mas, gente, já falei demais, né? Ai, Eu Diogo, espero imagina. que conversei com vocês aqui.
seja Foi algo positivo Com certeza. Tá para os sendo, né? telespectadores, das pessoas que estão assistindo, né? E mais uma vez agradecer Tiago, Adalberto, por me dar essa chance de estar aqui com vocês, né? Foi um grande prazer e nós estamos à disposição, né? É, no caso, vocês precisarem novamente, a gente vem conversar de uma Sim. coisa específica, ou só agricultura, só Uhum. educação, só educação, Ok. ou uma palestra tipo incentivando as pessoas, alguma coisa assim, nós estamos à disposição. E pessoal, o próximo entrevistado é um colega da gente, né? Se vocês tiverem O Ricardo, oportunidade, é o Ricardo, né? Dinho, né? A pessoa que começou também faz pouco tempo, está empreendendo agora, né? Ainda não está no sucesso, mas o produto dele está sendo bem aceito na comunidade, né? E se vocês tiverem a oportunidade, por favor, dá uma olhada no próximo broadcast, que também eu acho que é bem interessante, que é um Aipim rapaz que está Dog. começando agora. Aipim Aipim Dog, Dog. uma É, coisa que Ó, ele é mó gostoso o Aipim bom pra Dog caramba, dele, eu comi. né? então é um negócio diferente, né? Que eu acho que daqui para frente, né? São ideias que pode fluir para outras pessoas Sim, também, Sim. né? E não esqueça, ser empreendedor não é impossível, basta querer. basta querer, né? É, Tirar do papel e colocar em prática, né? Pra exatamente, poder exatamente, alavancar o negócio. exatamente. Assim como vocês começaram aqui o broadcast, tá aí poupa invento, né? Não são lá os papabã, mas estamos aqui Sim, participando, sempre fazendo, toda semana, trazendo exatamente. convidados. Acho que o importante é isso aí. O Exatamente. negócio é não desistir, né, gente? Exatamente. Bom, Walter, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E, né, parabéns aí por tudo que você já fez aí pela comunidade brasileira e vem fazendo, né, cada vez mais aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Grande abraço a todos que ficaram até o final aqui com a gente. Muito obrigado pelas dicas, Pelas dicas, pela exatamente. presença hoje. E é isso aí. É isso aí, Tiagão. Então, Obrigado. Até o próximo, né, com o Ricardo aqui, que vai ser na sexta, né? sexta-feira. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Eu posso participar. Sim, 11 horas da manhã, né? 11 horas da manhã. Isso. Ricardão vai estar aqui, contando um pouco também da sua história dentro da agricultura, que nem o Walter aí, né? Grande abraço a todos. Até a Abraço. próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.